Fala galera do Colégio Elite, aqui é o professor Antônio de Matemática na área e essa aula ela é voltada especificamente para vocês, alunos do terceiro ano, tá? Então deixa eu só ajeitar aqui para pegar o material para a gente começar a nossa aula. E hoje nós vamos nos adequando, tá? Nesse momento de crise que nós estamos passando. Então nós vamos ficar estudando, tendo as nossas aulas online, tá? Então por enquanto nós estaremos fazendo as nossas aulas nesse formato, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos eles foram criados de acordo com a necessidade do ser humano, com a necessidade de evolução da nossa humanidade. Então, quando nós pensamos em evolução, é impossível pensar nisso sem que haja a presença de números. O primeiro conjunto a ser criado, eu vou tentar ser bem sucinto para que a aula não fique cansativa. O primeiro conjunto a ser criado foi o conjunto dos números naturais. Esse número ele surgiu especificamente para sanar uma necessidade, que era a necessidade de contagem. Então, quando a gente pensa no conjunto dos naturais, a gente pensa em um conjunto que serve para contagem, que indica contagem. Então, imagine que o professor Antônio tem 13 filhos. Tranquilo. Agora, o professor Antônio não pode ter menos 5 filhos. Por quê? Porque números negativos eles não servem para indicar uma contagem. O professor Antônio não pode ter 1,3 filhos. Números decimais também não servem para indicar contagem. Então, se eu entendo que o conjunto dos naturais ele é um conjunto que vai indicar contagem, eu vou entender que nele só estarão contidos os inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e daí por diante. Tranquilo? Vocês devem ter escutado a historiazinha já de como surgiu o primeiro princípio de contagem. O homem colocava as suas ovelhas para pastar e tal, e quando essas ovelhas voltavam, eles percebiam que havia uma quantidade maior e menor. E isso é inato do ser humano. Uma criança recém-nascida, uma criança de 1 ano de idade, se você der a opção dela escolher uma moeda de R$ 1 ou 5 moedas de 10 centavos, ela vai escolher 5 moedas de 10 centavos, mesmo sem saber contar, mas ela tem a noção de onde tem uma quantidade maior ou menor. Então, o conjunto dos números naturais ele surgiu justamente para sanar essa necessidade de contagem. Quando a gente acrescenta o asterisco no conjunto dos naturais, no símbolo dele no N, ele está mandando você retirar o zero desse conjunto. É o conjunto dos naturais sem o zero. Tá? Então aí eu ficaria somente com os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Então, a adição e a multiplicação são operações fechadas nos naturais. Antônio, o que isso significa dizer? A gente diz que a operação é fechada quando eu somo 2 naturais, o meu resultado é outro natural. Quando eu multiplico 2 naturais, o resultado é outro natural. Logo, nós temos a presença de uma operação fechada dentro desse campo numérico, dentro desse conjunto. Isso não vai acontecer com a subtração. Se você observar aí no slide, 7 menos 3 igual a 4, 3 menos 7 igual a menos 4. A subtração ela não é comutativa. A ordem dos elementos vai alterar o resultado. Quando eu altero minuendo com subtraindo, o meu resultado ele é oposto, ele é simétrico. Então, era necessário criar um segundo conjunto numérico que tivesse todos os números naturais, mas também tivesse os números que são opostos ou simétricos a eles. Assim como existe o 5, também deveria existir o menos 5. Assim como existe o 12, também deveria existir o menos 12. E foi isso que o cara pensou lá, um matemático alemão chamado Zahlen. Ele pensou em criar um conjunto que tivesse todos esses números naturais, mais os números que são opostos ou simétricos a eles. O que são números opostos ou simétricos? São números que possuem a mesma distância até o zero. Essa distância ela é chamada de módulo ou de valor absoluto. Certo? Então, o conjunto dos números inteiros ele é composto por todos os naturais, 0, 1, 2, 3, mais os números que são opostos a eles. Lembrando que o zero não possui oposto, porque o zero é neutro. Neutro quando a gente fala em positividade e negatividade. Se eu estiver falando de paridade, o zero é par. Tá? Só abrindo aspas para essa explanação. Então agora beleza, então nós agora temos a adição fechada, a subtração fechada e multiplicação fechada. Mas existe uma quarta operação numérica que vai fazer com que surja um terceiro conjunto, que é a divisão.
Se eu divido 6 por 3, dá 2. Mas se eu faço 3 por 6, isso vai me dar 0,5. Então, era necessário criar um terceiro conjunto numérico que tivesse todos esses números inteiros, mas que tivesse também os números racionais, os números decimais. E aí foi criado o conjunto dos números racionais. Antes, só dê uma olhadinha nesse diagrama de Venn. O que a gente pode entender disso aí? Que o conjunto dos naturais ele está dentro do conjunto dos inteiros. O conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos inteiros. Ou o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Porque todo número que é natural, consecutivamente, ele também será inteiro. Mas nem todo número inteiro será natural. Tranquilo? Então, o conjunto dos números racionais, ele contém todos esses números que são inteiros, mais os números que são escritos em forma de fração. Agora, o problema é outro, porque nesse conjunto acabou a brincadeira de antecessor e sucessor. Nos naturais, eu consigo determinar quem é que vem após o 7, o 8, quem é que vem antes do 7, o 6. No conjunto dos racionais, isso é impossível. Ele tem uma característica de entre dois racionais existem infinitos números racionais. É por isso que a gente diz que o conjunto dos racionais é um conjunto denso. Na química, a densidade é quando os átomos estão interligados. É isso que acontece nesse campo, nesse conjunto numérico. Os números eles estão muito mais próximos do que no campo dos naturais e no campo dos inteiros. Quem é que vem depois do 1? Nós não sabemos. Né? 1,1, não sei, porque antes de 1,1 tem 1,01. Antes de 1,01 tem 1,001. Então, no campo dos racionais, nós não conseguimos determinar antecessor nem sucessor. Logo, eu não consigo fazer essa representação numérica. Eu preciso representar isso de uma forma simbólica. Olha a representação que eu trouxe para vocês aí na tela. O conjunto dos racionais vai ser composto por todo número. O x representa todo e qualquer número. Olha a barrinha em diagonal, tal que esse número seja escrito em forma de fração. A sobre b, uma fração, onde o numerador pertence aos inteiros e o denominador pertence aos inteiros e é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Princípio aritmético. Zero dividido por qualquer número é sempre zero. Mas qualquer número dividido por zero, isso vai dar uma inexistência. Então, quando a gente vê o diagrama de Venn, a gente percebe que todo número que é natural, ele é inteiro. E todo número que é inteiro, ele é racional. Mas nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural. Antônio, então agora não precisa mais criar conjunto numérico nenhum. Está tudo fechado. Não. Existe uma operação chamada radiciação que vai fazer com que apareça um outro tipo de número. Quanto é a raiz quadrada de 2? Nós não temos um valor exato para isso. Quanto mais casas decimais a gente vai acrescentando, mais próximo de 2 esse número vai tendendo. Ele vai se aproximando de 2, mas nunca vai dar 2. Esse grupo de números, que nós temos inclusive o número π, que é um dos mais famosos, ele compõe um quarto conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Então, dentro desse conjunto estarão todos os números que têm casas decimais infinitas e que não é uma dízima periódica, porque as dízimas periódicas elas são racionais. A gente consegue escrever as dízimas periódicas em forma de fração. Tá? Então, quando o meu número, por exemplo, 4,7253, 65, 81, 73 reticentes, isso tem casas decimais infinitas e não existe uma periodicidade, não existe um período para essa repetição, uma frequência, uma lógica para essa repetição. Então, esse tipo de número que é oriundo das radiciações, das raízes inexatas, eles serão irracionais. Tranquilo? E o conjunto dos números reais nada mais é do que a união de todos esses números. Quando a gente junta os naturais com os inteiros, com os racionais e os irracionais, na verdade, naturais e inteiros eles estarão contidos nos racionais. Então, quando a gente junta racionais com irracionais, nós formamos o conjunto dos números reais. Só existe mais um outro conjunto que não é cobrado no Enem, mas que a gente vai estudar mais à frente para os vestibulares das militares e os mais tradicionais, que é o conjunto dos números complexos, que é composto por uma parte real e por uma parte imaginária. Tá? Mas esse conjunto nós vamos ver mais à frente, que é o conjunto dos números imaginários ou conjunto dos números complexos. Tranquilo até então, galera? Caso vocês não tenham entendido esse resumo, volta lá no vídeo, assiste de novo, dá uma olhadinha no material didático de vocês, tá? Vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa finalizar esses conceitos.
Olha o que ele fala nesse primeiro quesito. A soma entre os 10 sucessores de um número natural é igual a 155. Que número natural é esse? Bem, se ele está falando de 10 sucessores, a soma entre 10 sucessores de um natural, então eu já sei que essa soma ela tem que dar positiva, porque ele é natural, então o sucessor do natural é outro natural, vai ser um número positivo. Então, como eu não sei quem é esse número, o primeiro passo é chamar esse número de x. Eu vou dizer que esse número é x. Para que eu encontre o sucessor de um número, basta eu adicionar uma unidade. Quem é o sucessor de 12? 12 mais 1, 13. Quem é o sucessor de 25? 25 mais 1, 26. Quem é o sucessor de x? X mais 1. Depois do x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4 e assim sucessivamente. Então a gente consegue equacionar essa sentença, né? Somando os 10 sucessores de x, né? Desse número x mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3, essa soma vai dar 155. Somando os coeficientes de x, eu vou ter 10x. Somando os termos independentes, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, isso vai dar 55. 55 passa para o segundo membro, ele vai negativo. 155 menos 55 dá 100. E o 10 vai passar dividindo. 100 dividido por 10, 10. Logo, esse número será o número 10. Tranquilo? E para a gente encerrar, o segundo quesito, ele fala a respeito dos conjuntos numéricos e suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles. Assinale a alternativa verdadeira. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos. Falso. Por que é falso? Porque o conjunto dos naturais é formado pelos inteiros não negativos. Aí você vai dizer, Antônio, inteiros positivos são os inteiros não negativos. Não, porque existe um número que nem é positivo e nem é negativo, que é neutro, é o zero. Então, quando eu digo que o conjunto dos naturais é formado pelos inteiros positivos, eu estou excluindo o zero, porque o zero não é positivo. Por isso que ele é falso. O correto seria, é formado pelos inteiros não negativos, certo? Letra B, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Falso, porque ele esqueceu mais uma vez do zero. O zero nem é positivo e nem é negativo. O zero é neutro. Na letra C, ele diz o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Falso. O conjunto dos racionais está contido. O conjunto dos racionais está dentro do conjunto dos reais. Os racionais são um subconjunto dos reais. O certo seria os racionais estão contidos nos reais, ou os reais contêm os racionais. Tranquilo? Letra D, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Essa é a nossa opção verdadeira, porque o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, a opção certa, letra D. Por que a letra E está errada? O conjunto dos números reais é disjunto, é separado do conjunto dos racionais. Porque os racionais ele está dentro dos reais, ele está contido nos reais. Então eles não podem ser disjuntos. Os conjuntos que são disjuntos são os racionais e os irracionais. Certo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Tá? Eu posso disponibilizar esse material para vocês e espero que vocês mantenham o foco, porque o Enem continua com a data marcada para o dia 1 e para o dia 8 de novembro. Um beijão, um forte abraço e fique em casa, hein?